Não quero polemizar esse assunto, tá certo? Lógico que é filho meu, pretendo beneficiar o filho meu, sim, pretendo, tá certo? Eu não vou. Se eu puder dar um filé mignon ao meu filho, eu dou, mas não tem nada a ver com filé mignon essa história aí, nada a ver. É nepotismo. Se não for meu filho, vai ser filho de alguém, porra. Porra. Eu quero voltar para falar um pouco mais sobre a possível nomeação e aprovação, na verdade, do Eduardo Bolsonaro como embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Porque cada dia isso se torna mais próximo da realidade. Já foi dado aquilo que se chama de agreement, que enviaram o nome do Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos. Ele já foi aprovado com louvor, inclusive, pelo Trump, que adorou a ideia de ter o filho do Bolsonaro como embaixador nos Estados Unidos, por razões evidentes. Esse é óbvio, né, que você vai ter agora uma marionete lá dentro da Embaixada Brasileira. E agora o nome do Eduardo Bolsonaro precisa ser apresentado para a Câmara de Relações Exteriores para aprovação. E uma vez aprovado, ele vai para votação no plenário do Senado. E aí sim, após essa outra votação, se o nome dele for aprovado também, ele se tornará o embaixador brasileiro nos Estados Unidos. Só lembrando que esse é um dos postos mais cobiçados da diplomacia internacional e geralmente quem ocupa esse posto são diplomatas de carreira com muitas décadas na verdade, não apenas anos, muitas décadas de carreira diplomática, de experiência. As credenciais do Eduardo são basicamente falar inglês e espanhol e fritar hambúrguer nos Estados Unidos numa rede de lanchonetes que nem tinha hambúrguer. A grande questão que gira em torno disso é a do nepotismo. E o Bolsonaro vai lá e diz, né, que não é nepotismo porque tem que ser filho de alguém. Se não for filho do Bolsonaro, terá de ser filho de alguém. E essa é uma afirmação estúpida. Eu vou pôr de novo para vocês assistirem aqui ele falando isso. É nepotismo. Se não for meu filho, vai ser filho de alguém, porra. Porra. Porque o pior é no final você ter aplausos e gritos ali de aprovação. Quer dizer, ele faz uma afirmação completamente imbecil, que é uma afirmação imbecil, porque evidentemente o filho de alguém será indicado para o cargo de embaixador dos Estados Unidos, só que a questão do nepotismo não tem nada a ver com ser filho de alguém, mas sim com ser filho de alguém em cargo de influência que pode privilegiar seus filhos em detrimento de pessoas mais competentes e qualificadas, que é o caso óbvio nessa questão da embaixada. Certamente você tem centenas ou milhares de pessoas muito mais qualificadas do que o Eduardo Bolsonaro para ser embaixador. Ele está sendo privilegiado porque ele é filho do presidente. E outra dúvida que gira em torno disso é se é nepotismo ou não, né? Embora seja, evidentemente, porque há uma diferença na lei de nepotismo se for cargo político ou se for um cargo técnico. A discussão que tem rolado em torno disso é se ser embaixador se enquadra em uma dessas duas definições. Se é um cargo político ou um cargo técnico, mas pelo que tudo tem indicado até o momento, né, pelos pareceres que estão sendo realizados, é que é um cargo técnico que exige competência, que exige uma qualificação técnica específica. Então, nesse caso, se enquadraria sim na lei de nepotismo e seria um crime. Seria um crime e o nome do Eduardo Bolsonaro não poderia ser aprovado. O que aconteceu nos últimos dias foi que o Bolsonaro meio que sinalizou que pode ser que ele volte atrás, que ele não quer ver o filho fracassando, que ele não quer ver o filho ser humilhado. Mas o Eduardo Bolsonaro em seguida já disse que não, tudo continua de pé, que ele vai continuar insistindo em ser embaixador. O aspecto que tem sido agora também debatido, né, que tem envolvido isso, é que para ele poder ser indicado para embaixador, ele teria que renunciar do cargo dele de deputado. E ele foi um dos deputados mais bem votados da história do Brasil. Então uma boa parte do eleitorado dele tem pedido para que ele fique como deputado, e ele só vai renunciar ao cargo de deputado dele se ele tiver certeza que ele será nomeado, que o plenário do Senado vai votar a favor dele. Então o que eles querem agora é garantir, é assegurar um número suficiente de votos com folga para que ele não renuncie ao mandato dele e chegue lá no plenário e perca também. Então ele perde os dois lados, né? E um outro ponto também que para mim é fundamental nessa questão aí do nepotismo, do uso da influência do presidente para dar o filé mignon para os seus filhos, é que mesmo se fosse legal, mesmo se não fosse nepotismo, nesse caso em particular da embaixada, a pergunta que a gente tem que levantar, mas é apropriado fazer isso? É realmente moral fazer isso? Mesmo se for permitido, não é uma clara demonstração do Bolsonaro de que ele vai privilegiar pessoas próximas dele, os filhos dele, em detrimento de pessoas mais competentes? Porque uma das promessas de campanha do Bolsonaro que ele fez, né, repetiu inúmeras vezes, que ele não faria tomar lá da cá e que ele indicaria apenas pessoas técnicas para os quadros do governo. Ele não fez isso, obviamente, porque você tem lá no governo Damares, Weintraub, o Ernesto Araújo, o Ricardo Salles. Então você tem pessoas que são claramente
inadequadas para o cargo, que não são pessoas técnicas. A Damares, por exemplo, mentiu no currículo dela, disse que tinha um mestrado que ela não tinha, disse que tinha um doutorado que ela não tinha. Você realmente tem pessoas que não são qualificadas para os cargos que elas ocupam, e as poucas que estão atuando de maneira alinhada com as pautas ideológicas malucas do governo. E quando você tem alguém como Eduardo Bolsonaro, que a única competência dele para poder ser embaixador é fritar hambúrguer nos Estados Unidos, aí realmente você vê que ele não tem nenhum compromisso com essa promessa dele de indicar pessoas técnicas para esses cargos. O que o Bolsonaro não entendeu ainda é que o governo não é a família dele, o governo não é a casa dele para ele fazer o que ele bem entender lá dentro. Você também pode observar esse dar o filé mignon para os filhos dele no modo como ele tem operado também com a Polícia Federal e com a Receita Federal. Porque ele alterou a Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro, que é a divisão que tem investigado os crimes de milicianos e também está encabeçando a investigação do Flávio Bolsonaro, né, em relação ao caso Queiroz, e também alterou as lideranças da Receita Federal do Rio de Janeiro, que também investigam milicianos e que também estão relacionados ao caso Queiroz. Ou seja, você tem visto ali uma dança das cadeiras que gerou uma tremenda insatisfação entre a Polícia Federal e a Receita Federal. Muitos delegados da PF ameaçaram pedir demissão por causa disso, porque era uma clara interferência num órgão que é de Estado, que é um órgão que deveria ser autônomo, que não deveria ser influenciado por decisões diretas do presidente, mas sim através do ministro da Justiça. Decisões essas justamente para proteger outro filho dele, o Flávio Bolsonaro, que tudo indica que está envolvido em corrupção. Então, por um lado, você tem um presidente que dá um filé mignon para o filho para poder ser embaixador nos Estados Unidos e puxar o saco do Trump com maior eficácia, e por outro lado, você tem ele movendo as peças ali na Polícia Federal e na Receita Federal para proteger o filhinho dele também bandido. Inclusive, também, uma decisão do Supremo lá, através do Toffoli, pôs em suspensão praticamente a Lava Jato inteira para proteger o Flávio Bolsonaro. E um outro aspecto que eu quero também mencionar aqui, que para mim é igualmente grave, você tem ali o grupo do Bolsonaro, né? Tanto o Bolsonaro, os bolsonaristas, quanto os olavistas, né? O Olavo de Carvalho, que há muitos anos denuncia o tal Foro de São Paulo, que é uma cúpula de esquerdas na América Latina que se encontram anualmente para debater os rumos da esquerda pelo mundo. E eles denunciam isso como uma organização criminosa supranacional que tem a intenção de dominar o mundo através do comunismo. Bem, resumindo aqui de maneira tosca aquilo que eles dizem, né? Porque eles são toscos. Por outro lado, você tem aquilo que se chama The Movement, ou movimento, que é organizado pelo Steve Bannon, que foi estrategista-chefe do Trump, da campanha eleitoral do Trump, trabalhou na Casa Branca, e agora ele tem esse movimento de unificação da extrema-direita pelo mundo para a ascensão do nacionalismo. E o Steve Bannon, ele indicou agora, ele nomeou o Eduardo Bolsonaro como representante do The Movement no Brasil. Ou seja, eles criticam uma organização superpartidária de esquerda, que segundo eles quer estimular o crescimento da esquerda pelo mundo, e ao mesmo tempo agora o futuro embaixador brasileiro, né, ou o possível futuro embaixador brasileiro, faz parte de um movimento supranacional de extrema-direita pelo mundo. Uma organização internacional obscura que tem instigado partidos extremistas de direita pelo planeta. O Eduardo Bolsonaro é o representante desse grupo supranacional The Movement no Brasil, nomeado diretamente pelo Steve Bannon. O que você tem é justamente aquilo que eles tanto criticam. Eles vão lá, apontam o dedo para os opositores políticos deles, porque estão fazendo certas maracutais, certos esquemas, e eles vão lá e fazem exatamente a mesma coisa, de maneira muito mais explícita, muito mais clara e muito menos sem vergonha na cara. Você tem um presidente agora que não tem a menor vergonha na cara de dizer que vai privilegiar sim os filhos dele, em detrimento de pessoas mais técnicas qualificadas para isso, que vai sim praticar nepotismo, porque, como ele disse, tem que ser o filho de alguém. Então, se for filho de alguém, que seja o meu filho. Então, se for filho de alguém, eu vou dar o filé mignon pro meu. E o que você tem, como eu disse, é alguém que representa agora no Brasil, Eduardo Bolsonaro, que representa agora no Brasil uma organização supranacional, The Movement, para a ascensão da extrema-direita. E essa presença dele na Embaixada dos Estados Unidos só vai fortalecer esse The Movement também, que a sede, né, onde isso realmente se desenrola, é nos Estados Unidos, onde está o Steve Bannon, e não tem dúvida nenhuma que isso é uma aproximação agora com esse movimento extremista. Então aqui a gente vê duas qualidades do Eduardo Bolsonaro: fritar hambúrguer e fomentar o radicalismo de extrema-direita pelo mundo. Para mim, pessoalmente, se isso realmente se consolidar, né, se o Eduardo Bolsonaro realmente se tornar um embaixador, isso já será um prenúncio do fim. Isso já indicará que realmente a democracia no Brasil já era. A gente já tem indícios disso, né, outros indícios disso, mas quando você tem um presidente indicando o próprio filho para ser embaixador, para mim a gente já pode fechar as portas aí e declarar o Brasil já virou a República Bolsonarista, República Bolsonariana. E quem tinha tanto medo que o Brasil virasse uma Venezuela, as coisas vão ficar pior aí.
O que a gente deve esperar agora é um mínimo de bom senso dos senadores, é o mínimo de bom senso, o mínimo de respeito às regras constitucionais, o mínimo de respeito à lei, e que esses senadores votem contra a nomeação do Eduardo Bolsonaro para esse cargo. Que faça-se valer a lei no Brasil. É o mínimo que se espera. Mas também é difícil imaginar isso quando você tem, por exemplo, conluio entre procurador e juiz, né? Como você viu no caso agora da Vaza Jato, aqui revelando a íntima relação entre Dallagnol e Sérgio Moro. Então a gente já tem visto aí... Bem, é isso, gente. Sério, é isso. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa questão aí do nepotismo, da indicação do Eduardo Bolsonaro para ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos, da participação do Eduardo Bolsonaro nesse The Movement, nesse movimento internacional de ascensão da extrema-direita pelo mundo. O que vocês pensam sobre essas coisas aqui? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, assina o canal, ajude no apoio e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!